Bom dia, hoje temos a honra de estar com uma personalidade muito especial, um homem multifacetado e polivalente. Ele é um defensor de bons costumes de Portugal, um verdadeiro mago para criar projetos e ambientes requintados, é gestor cultural e de atividades criativas, é especialista em protocolo e imagem no âmbito pessoal, social, profissional e empresarial, presidente da Matriz Portuguesa, diretor da Academia de Protocolo, diretor da revista Portugal Protocolo. Está hoje conosco João Micael. Bom dia, João Micael. Olá, bom dia, Patrícia. Muito obrigado por este convite. Muito me honra. Para nós a honra. Vamos a começar uma pergunta muito simples, mas muito interessante. Onde nasceu João Micael? Sou alfacinha, como dizemos, em Lisboa. Nasci em Lisboa, nada e criado, como canta o fado da Amália. Qual é a sua memória mais antiga? Eu acho que a minha memória mais antiga e que confirmei já há muitos anos numa fotografia, eu devia ter uns 3 anos. E não foi em Lisboa, foi em ambiente campestre, no campo, no meio de uma atividade também ela campestre, que envolvia uma atividade do descamisamento de milho. Não sei se conhece, se sabe o que é, e eu, como era muito curioso e achava aquilo muito engraçado, ver do que se trata isto. E era uma coisa muito engraçada, e essa foi a minha primeira memória. E 3 anos dizem que nunca se tem memória tão antiga. É esta a minha primeira memória. E agora, Portugal ou Lisboa, é muito diferente da Lisboa quando João nasceu? Muito diferente. Eu ainda me lembro de uma Lisboa não tão cosmopolita como é hoje, uma Lisboa mais suave, ainda muito a viver num ambiente muito... Na altura dir-se-ia, talvez, muito fora de uma realidade europeia e de uma realidade mundial. Inclusivamente, eu tinha familiares que viviam nas antigas colónias ultramarinas e quando eles nos visitavam, entrava-nos a vida pela casa adentro, porque eles vinham com uma ânsia de vida, com uma maneira de estar completamente diferente da nossa. Lisboa era diferente. Eu ainda me lembro, na altura, de haver rebanhos de ovelhas em Lisboa. Eu vivo numa zona residencial e ainda hoje tenho o privilégio de ouvir os pássaros cantarem. E lembro-me também de ser um passeio que se fazia ir ao aeroporto, na grande esplanada que existia, de se ver os aviões chegarem e partirem. E também os paquetes portugueses que partiam e chegavam das antigas colónias. Eram memórias verdadeiramente diferentes do que eu hoje, que não tem nada a ver com Lisboa daquele tempo. Não estou a dizer que era melhor ou pior, era diferente. Diferente, claro. E dessa época, se lembra quem foi seu melhor amigo? Continua em contato com ele ou com eles? Não tenho contacto, nós perdemos. Eu estudei numa escola, chamada particular, não era bem particular, na acessão da palavra de como se chama hoje. Estudei na escola da manutenção militar, onde era uma escola frequentada por alunos de filhos dos militares, mas também do pessoal civil. E o meu melhor amigo era o Miguel, que soube há poucos anos, que se tornou um frade. Eu perdi o contacto com ele já há muitos anos, depois dessa escola ter acabado. E esse era o meu melhor amigo da altura. Ok. E depois vem da escola. O que estuda, João Micael? Porque vi um currículo impressionante de 20 páginas. Então, veio que tinha estudos de desenho. Saí da escola com... Eu verdadeiramente sou muito eclético. E gostei, e estava na escola, a minha área de estudo foi sempre as humanidades, as línguas, a história, a antropologia cultural, etc. Mas tinha também uma grande apetência pelas artes, pelo desenho, pela pintura. Foi sempre algo que me completava e que me deleitava imenso. Mas quando
pensava que iria seguir esse caminho, enfim, a história, as línguas, enfim, eventualmente a sociologia, que na altura era um curso que estava a começar a perceber em Portugal, decidi, de repente, segui um curso completamente diferente. Segui um curso que era, na altura, do estilismo, que estava a ser iniciado em Portugal, nem era reconhecido, tão pouco. Verdadeiramente, agora que penso, eu sempre fui pessoa de franjas, de vanguarda, de tal maneira que nem era reconhecido. E tinha professores do melhor, inclusive o dono da escola era um italiano, com métodos absolutamente inovadores e tudo mais. E do estilismo, era o estilismo na perspectiva italiana, não só pela moda, mas estilismo a todos os níveis. O estilismo é também aplicado, por exemplo, ao nível do design dos próprios carros, da indústria automóvel. Segui essa área. Olha, Patrícia, corri várias áreas ao nível das artes. Eu cheguei a frequentar a Fundação Ricardo Espírito Santo, fazendo um curso de técnicas de afresco. Imagino. Fiz tecnologia dos têxteis. Eu ao lado de engenheiros químicos, eu que não era da área, para perceber como era trabalhar com uma matéria-prima que eu tinha que lidar ao nível artístico. Enfim, mas entretanto descobri outra vertente muito importante, mas nunca me esqueci da história. Foi sempre verdadeiramente a minha grande paixão. E descobri... fiz cursos de pintura, de história da arte, etc., como é óbvio, mas descobri outra... Se calhar antecipei a sua pergunta. Sim. Descobri o protocolo. Descobri o protocolo. Descobri o protocolo porque envolve também uma vertente muito importante. Além da componente histórica, componente artística, envolve também uma componente que é a componente humana e comportamental, porque também tinha que ver com a parte da antropologia cultural que eu também havia estudado e eu achei que era muito interessante. E quando descobri este curso, que era uma pós-graduação, não há verdadeiramente um curso superior ou outro dentro desta área, em Portugal pelo menos, foi de facto um caminho que se abriu e que permite perceber que a história da humanidade, das nações, enfim, das instituições, sempre precisaram e sempre necessitaram de que houvesse uma linguagem comum, um normativo, que os ajudasse a atingirem os seus objetivos. E era através do protocolo. E onde está a maior dificuldade para fazer passar todas essas boas maneiras ou diferentes maneiras de relacionar-se com outros no protocolo aqui em Portugal? Eu tenho uma teoria que é também compreendida, fundamentada, aceita por várias pessoas, que poderá talvez não ser bem compreendida logo ao início. Não é elitista, pelo contrário, é pura e simplesmente a compreensão do porquê da sua existência. Até ao 25 de Abril, a revolução de mudança do nosso paradigma institucional e de Estado e político que tínhamos em Portugal, nem todas as pessoas, infelizmente, tinham acesso ao ensino superior. Nem todas as pessoas tinham acesso ao topo das carreiras profissionais. Só as pessoas de um certo meio social. E eram raras as que conseguiam furar, conseguiam quebrar essas barreiras e atingir esses meios, esses topos profissionais. Fazer viagens, terem cursos superiores, etc. E as pessoas que viviam nesses meios tinham, como é óbvio, desde pequenos aprendiam, sabiam todos esses códigos de comportamento. E, portanto, havia, como é óbvio também, quando atingiam o seu zénite profissional, nas empresas, nas instituições, no governo, nas embaixadas, enfim, em toda a sociedade, tinham um modo de comportamento, um modo comportamental. E isso era absolutamente visível. Eu, na tal escola que lhe falei, na manutenção militar, nós tínhamos também um código entre alunos e professores, e vi-se que também existia entre toda a hierarquia dentro dessa escola e também dessa instituição.
Porque facilitava o relacionamento das pessoas. As hierarquias existem. Mesmo nas sociedades mais democratas que existem, onde se respeitam todas as liberdades individuais, as hierarquias existem, porque as pessoas verdadeiramente têm que saber qual é o seu lugar, têm que saber qual é a posição que ocupam. Não é um desmerecimento, pura e simplesmente, é um reconhecimento. Com o 25 de Abril, felizmente, repito, felizmente, houve uma abertura, houve um facilitamento de acesso aos cursos superiores, à formação superior de toda a sociedade portuguesa. E as pessoas puderam fazer os seus cursos superiores, puderam viajar, puderam conhecer o mundo, enfim, puderam ter acesso a uma outra vida ou também a esses outros cargos superiores, outros cargos de topo das empresas, das instituições públicas, do Estado, até mesmo também do meio diplomático, etc. No entanto, faltava uma coisa. E ainda falta uma coisa. Tendo, apesar de tudo, o conhecimento técnico, académico, falta-lhes um conhecimento que é muito importante, que é o código social, que não o tiveram de base, porque a sua família não lhe poderia fornecer, não lhe poderia ensinar, porque também não o tinham. Tinham o seu código social, como é óbvio, mas não era um código social sofisticado de sociedade. Tinham o normal que usavam no seu próprio seio familiar. E o que se nota hoje, e que toda a gente se queixa, e eu constato, infelizmente, diariamente, com os contactos que eu tenho, sejam eles telefónicos, pessoais, com o meio empresarial português, e inclusivamente com o meio oficial e público português, é exatamente essa falha, essa lacuna. Não é porque as pessoas façam porque são mal educadas, porque queiram. É porque não detêm esse conhecimento. E é aqui que acho que seria muito importante que as escolas, mesmo desde o ensino básico, deveriam fornecer esse conhecimento de civilidade e as regras da etiqueta e do saber estar em sociedade. Não é uma atitude de todo de afetação ou de conhecimento supérfluo. Não, pelo contrário. E há repercussão na vida profissional futura em que esta lacuna ou este desconhecimento tem repercussões e tem resultados negativos. Há empresas que querem penetrar noutras culturas, noutros meios com os seus produtos e, apesar de terem um bom produto, terem um bom conhecimento técnico, terem bons profissionais, há qualquer coisa que os impede de ter sucesso. E eles não percebem o quê. E o que é que se trata, geralmente? É a falta de conhecimento do código social. E o código social não é só aquele dentro da nossa sociedade. É o código multicultural. Nós temos que perceber que, além da nossa sociedade, do nosso meio, há outros meios e há outras sociedades. Não precisamos ir mais longe. Nossa vizinha Espanha, há códigos sociais, há códigos de vestuário que têm denominações diferentes das nossas. A casaca para os espanhóis é uma coisa, para nós é outra. Portanto, tendo conhecimento destas circunstâncias, as pessoas naturalmente serão melhores profissionais, serão melhores pessoas, serão melhor aceites, logo projetarão uma imagem mais positiva. É verdade, porque o comentário que tenho em cada entrevista, quando eu falo com gente que não são daqui, como percebem a português e Portugal, eles quedam maravilhados, gente muito agradável, gente muito humana, muito atenta. Então, é certo que eles mesmos podem dizer que está passando porque não tenho sucesso, efectivamente. Há códigos que são diferentes, mesmo que tu vês sua amabilidade, que vês que são muito agradáveis. Vamos a começar. Como nasceu a matriz portuguesa? Verdadeiramente, a matriz portuguesa começou por um estado de alma de alguma irritação. Sim, de irritação porque há uns anos havia uma certa atitude de alguns portugueses em que tudo era mau em Portugal, os portugueses eram péssimos,
tudo o que fazíamos era para lá de mau, era tudo muito horrível. E depois havia também um adjetivo, para mim, mais que desqualificativo, que era os tugas. Não há coisa mais hedionda que este adjetivo. Não, ao pé de mim ninguém utiliza isto porque eu não permito. E desqualificavam tudo, porque não era na generalidade, mas algumas pessoas faziam este exercício. Achavam que não se conseguia, não se fazia. Entretanto, mesmo algumas empresas nunca apostavam na novidade, nem na mão de obra, ou na iniciativa, ou no capital humano e intelectual nacional, porque achavam que não estava testado. E eu sempre com a mesma resposta. Se fôssemos todos, no Portugal de 1400, fosse como o senhor, não tínhamos passado da Praia de Belém. Não tínhamos descoberto o mundo, porque nada estava testado então. Não tínhamos passado da Praia de Belém. Portanto, a matriz portuguesa passou verdadeiramente disto, porque, contrariamente a essas outras pessoas que tudo era negativo, os verdadeiros velhos do Restelo, contrapunha outras pessoas que, pelo contrário, achavam que isto tinha que ser combatido. Mas não era combatido nós perdermos tempo com estas pessoas a discutir com eles, mas sim a mostrar-lhes que eles estavam errados e a enaltecer as pessoas que eram verdadeiramente boas em Portugal, mas também outra coisa, os estrangeiros que gostavam de Portugal e que faziam também enaltecer Portugal. E isto também era muito importante. Resultado. Também nasceu a vontade de fazer a matriz portuguesa porque eu queria uma coisa chamada Prémio Fémina. E o Prémio Fémina, quando foi criado precisamente por causa desta situação, eu pensei, seguramente vou encontrar muitas senhoras para as várias categorias, mas não foi uma surpresa, constatei que afinal o Prémio Fémina superou as minhas expectativas. Era mais difícil ainda a escolha dentro da oferta que eu tinha para poder, eu e a Comissão de Honra, para selecionarmos os nomes das senhoras nas várias categorias para serem agraciadas com o Prémio Fémina. Então alguma coisa estava mal neste país. Não era por falta de qualidade, era por falta de informação. Porque quando nós temos uma televisão, uns órgãos de comunicação social que só mostram sempre a mesma coisa, as desgraças e o futebol, é óbvio que as pessoas tendem a pensar, este país não tem mais nada, é só isto que tem. Mas temos tão mais do que isto, Patrícia. Não só internamente, dentro do país, como no estrangeiro, e que no estrangeiro ainda também são reconhecidos pelos pares. Nas ciências, nas artes, na defesa e no estudo e na divulgação do património e na literatura, em todo o lado. E é isto que nos importa. E, felizmente, nos últimos tempos, tem-se vindo a ver um decréscimo dessa postura negativa relativamente a Portugal. Nós temos um papel no mundo. Temos um papel e tivemos e temos-lo ainda. E mais, nós somos únicos, até ao nível do ADN, que está a ser agora mostrado na televisão. Temos um ADN próprio, só existe em Portugal, nós portugueses. E é um ADN que não nasceu aqui espontaneamente em Portugal. Ele próprio foi sendo, digamos, construído através das várias etnias que aqui foram aparecendo, vindo da Norte da África, vindo de outras partes dos continentes e também vindo de onde nós andamos pelo mundo. Porque, de facto, nós temos uma característica muito especial. Mas, atenção, nós não somos melhores que ninguém. Nós somos únicos e diferentes. Vamos apostar nessa diferença, é isso que nós temos que fazer. E é isto que a Matriz Portuguesa quer fazer. Por isso mesmo é uma associação para o desenvolvimento da cultura e do conhecimento. E é isso que nós fazemos sempre desde... Temos 1 ano e meio de existência nas várias iniciativas que temos realizado e que temos projetadas. E como define, João, os prémios Fémina? Os prémios Fémina, antes de mais, não visam o reconhecimento óbvio de quem já é muito conhecido, mas pelo contrário,
visam, além de mais, o agraciamento das senhoras que se tenham distinguido nas várias categorias, com mérito, em Portugal ou no estrangeiro, mas que não sejam reconhecidas, que não tenham sido conhecidas fora do seu âmbito profissional. E é isto que é importante. O seu trabalho, a sua obra tem que ser conhecida, tem que ser homenageada, tem que ser... tem que sair, tem que ser celebrada. E em 2015 achámos que era importante que a matriz portuguesa, e lá está, a matriz portuguesa já é algo que transcende os próprios portugueses. A matriz portuguesa já é um conceito em que significa que é tudo o que foi feito durante estes séculos todos, até hoje ainda é feito, entre portugueses e as outras nações e as outras culturas, sejam elas falantes da língua portuguesa ou não. E o Prémio Fémina, neste momento, acresce também, que é também para as senhoras lusófonas, essas sim, dos países de língua portuguesa, dos países ou das comunidades. Podem ser das comunidades portuguesas ou das comunidades lusófonas. Há comunidades, por exemplo, cabo-verdianas nos Estados Unidos, enfim. E é essa que é importante. Não pretendemos fazer o agraciamento de uma senhora que está sempre a receber prémios. Muito bem, claro, já sabemos que ela é muito boa, sim, claro. Fantástico. Há outras também tão ou melhores, seguramente. E é isso que se pretende. E fala-nos um pouco dessas mulheres, que 2 ou 3 que dizes, por exemplo, ninguém sabia que esta pessoa havia militado por, ou havia mudado tal coisa, ou havia criado outra. Porque tens muitas, eu sei que tens muitas. Sim, há imensas. E também houve polémicas. Claro, como todo. Houve uma polémica que chegámos a receber uns e-mails de ódio, que foi uma cavaleira tauromáquica, que foi a primeira mulher a tirar a alternativa em Portugal. E chegámos a receber uns e-mails de ódio, pelas razões óbvias e tudo mais. Tentei fazer perceber que aqui não se estava a celebrar a tauromaquia, mas sim o facto de ser uma senhora a ser a primeira naquele ato cultural. É um ato cultural e que ainda por cima é um ato cultural que na história e na cultura portuguesa é multissecular. Tem uma ligação a algo que tem que ver com algo de pouca dignificação do animal? Sim, com certeza, mas não é por aí. É noutra vertente. Por exemplo, essa foi uma circunstância. Tivemos, por exemplo, esta senhora, a professora Inocência Mata, uma santomense que ensina a língua portuguesa e a literatura africana e que ensina pelo mundo e nas universidades, e neste momento está em Macau, por exemplo. É um grande exemplo do que é dignificar o nosso maior património de matriz portuguesa, que é a nossa língua. É absolutamente encantador este trabalho. Esta senhora, a doutora Fernanda Cardoso, um grande exemplo que preside uma instituição internacional e que está na Fundação Champalimau da investigação do cancro da mama, altamente reconhecida. Nós já temos mais de 60 senhoras agraciadas nestes 7 anos, 7 que vão fazer este ano. Temos tantas senhoras tão dispares, tão diferentes, que são absolutamente fantásticas. Infelizmente já uma ou duas já não estão entre nós, como foi o caso da doutora Maria Barroso, que foi um prémio Fémina de honra, dispensa apresentações, como é óbvio. A professora Anna Hatherley, uma senhora absolutamente desconhecida e que ela foi uma mulher incontornável na cultura portuguesa ao nível da literatura e do cinema. A escritora Isabel da Nóbrega, teve a oportunidade de conhecer da outra vez, uma grande escritora portuguesa que está tão esquecida e nós tivemos a honra de lhe entregar o Prémio Fémina e vamos avançando. E há 7 anos que estamos anualmente a agraciar estas senhoras. Dime,
O que mais tive medo, João Micael, quando fiz o primeiro evento? Que medo é que... Se eu tive Tive medo? medo, sim. De que tive medo? O primeiro evento... O primeiro. Primeiro. Bem, em primeiro lugar, a exposição perante tantas pessoas. Porque eu nunca fiz eventos merecem todos o respeito, esses outros eventos, os casamentos, de meros eventos familiares ou sociais, nunca foram esses que me moveram. Este tipo de iniciativas sempre tiveram um cariz cultural, institucional, do conhecimento, também académico e tudo mais. Eram sempre de uma grande responsabilidade. Antes de mais era isso, era a responsabilidade com o tema, com as personalidades que eu convidava e que tinha tudo que correr muitíssimo bem. Eu nisto sou muito general. E ouvi pela primeira vez, que ainda hoje não consigo compreender nem aceitar, que eu sou um perfeccionista. Acho que não sou. Mas que é esse o meu medo. É que algo me escape do controle. Faço uma microgestão, mas é esse o medo, é a responsabilidade para com as pessoas que quem eu convido para estar presentes, que são os meus convidados e, em última análise, também as pessoas que estão presentes e vão assistir e são os convidados que vão assistir e vão estar presentes para esses eventos. E também temos na matriz portuguesa dois mais, bueno, temos muitos, pero Mesa Palatina e Encontros do Mundo. Como nasceu? Porque tens muitas ideias. Há que saber que João Micael é um manancial de ideias. Então, como nasce? Mesa Palatina é fantástico. Mesa Palatina é o recém-nascido. É o recém-nascido. Deixa-me começar pelo... A Mesa Palatina é um pouco a continuidade... pouco dos Encontros do Mundo. Os Encontros do Mundo nasceram na seguinte perspectiva. O corpo diplomático, e a Patrícia saberá isto melhor do que eu, tem uma característica muito própria e também pelas suas próprias características, passa a redundância, ou seja, têm que ser muito cuidadosos da maneira como se apresentam, porque, em última análise, representam um país. Os embaixadores são os mandatários, são os ministros plenipotenciários, eles seguem uma política de um país. Logo, não fazem o que querem, fazem o que lhes é indicado para fazer. E têm a dupla responsabilidade e o têm que fazer muito bem, com elegância e sem erros. Mas, como a sociedade está a mudar, também o próprio meio também está a mudar e está a adaptar-se. Os embaixadores já começam a ter agendas também mais de negócios, mais políticas, mais culturais, também agora com o advento da diplomacia económica, também uma diplomacia cultural. Começa o meio diplomático a abrir-se um pouco mais para a sociedade. E eu achei que era uma boa oportunidade, a matriz portuguesa, criar um meio para que os embaixadores tivessem uma oportunidade, em pequenos grupos, não em grandes grupos, de se darem a conhecer, respeitando sempre a sua posição institucional. Por mais informal que seja o embaixador, ele é um representante do país. E tem direito e tem um privilégio que os outros cidadãos não têm. E esse embaixador pretende, como é óbvio, em primeiro lugar, conhecer a sociedade onde está a representar o seu país. Mas também quer conhecer essa sociedade, as pessoas certas que sejam interessantes e importantes para a sua embaixada e para a sua missão, claro. Como é óbvio. Claro. E foi isto precisamente que entendi que seria importante. E não em grandes grupos. Porquê? Porque quem é que consegue, num pequeno evento, num evento que geralmente, mesmo que envolva um jantar, uma apresentação, um discurso, o que seja, quem é que consegue trocar algumas palavras com mais de 50 pessoas? Ninguém. Portanto, aqui reduz-se o número de convidados
para que haja a possibilidade do convidado de honra, que é o embaixador, poder estar acessível a esses convidados e os convidados também terem acesso a esse embaixador. Logicamente, é muito mais fácil com o número de entre 20 a 30 pessoas, geridos por um anfitrião, que neste caso sou eu. Porquê? Porque é mais fácil, que eu sei quem são os convidados, faço a apresentação, Sr. Embaixador ou Sr. Embaixador, deixe-me apresentar esta e esta pessoa, e sei perfeitamente que essas pessoas, por muito que não tenham até um interesse direto na altura ou circunstancial para aquele embaixador ou para aquela embaixada, não importa. É uma ligação que se faz. É ali que se criam essas relações sociais. E é assim que se criam esses relacionamentos. E é isto que é importante. E foi assim que se criaram estes encontros do mundo em Lisboa, mas com um toque diferente. Para que também não se trate de algo muito frio, ou pelo menos, sim, é mais um jantar, é mais um encontro, vamos conhecer o embaixador, sim, mas para isso também vamos aos dias, à comemoração dos dias nacionais, mas também é um pouco difícil, porque, como a Patrícia sabe, são centenas de pessoas, é impossível chegar ao pé do embaixador, porque todas as pessoas querem falar com o embaixador, ou mesmo com os outros embaixadores, mas que estejam presentes, mas nunca é a melhor ocasião. Convidamos sempre o embaixador a que mostre um pouco do seu país e qual é a melhor maneira de se mostrar um país. Antes de mais, fazemos sempre uma pequena projeção de um pequeno filme sobre o país, que é muito agradável. Há uma pequena entrevista com o embaixador que é sempre mais simpático, é mais acolhedor do que um discurso. Eu, pelo menos, detesto que me interrompam as sobremesas com discursos. E basta olhar para os nossos vizinhos nas mesas, está muita gente já a cabecear. E convido também sempre os embaixadores, por que não oferecer uma iguaria do seu país? Dar-nos a conhecer. Por muito que nós peçamos a um chefe, olha, faça uma interpretação, ou tem aqui a receita deste prato nacional do país Y. Nunca é a mesma coisa. Agora, se aquele país oferecer o prato nacional da sua cultura e nós o provarmos, nós sabemos que estamos a provar, a degustar o verdadeiro. E garanto-lhe, nós em Portugal julgámos que éramos os únicos a falar de comida à mesa. Ai, não somos, não. Todas as culturas adoram falar de comida à mesa. E temos encontrado tópicos fantásticos à mesa. Olha, quando nós recebemos o embaixador o anterior embaixador da Tailândia, descobrimos que a maior a gastronomia, a sobremesa mais requintada que eles têm na Tailândia são os doces de ovos. Os fios de ovos, por exemplo. Temos descoberto coisas fantásticas e é sempre um motivo fantástico de conversa à mesa e que se criam ali relações muito interessantes. Muito interessante, Vera. Mas a mesa palatina, aqui já é diferente. Aqui a única agenda é termos um grupo de pessoas dos mais variados quadrantes da sociedade. Sim, um grupo muito pequeno, muito selecionado. Sim. Uma mesa, enquanto que os encontros do mundo em Lisboa são várias mesas, aqui é só uma mesa e com o segredo que ninguém sabe o que vai comer. Porque o chefe vai servir uma emenda surpresa, geralmente inspirada numa temática. A última, como está recordada, Patrícia, foi uma homenagem aos cantores e aos compositores de ópera em Portugal. E que foi fantástico. Tivemos a Sra. Embaixadora da Colômbia como convidada de honra, tivemos o Sr. Marquês de Abrantes e depois tivemos uma soprano portuguesa que nos brindou com a área de Brindisi, de Verdi, La Traviata, que nós não estávamos à espera. Nós estávamos à espera, sim. E é isto, esse é mais mesmo para os apreciadores da boa mesa. E esse é diferente. Esse é mesmo diferente. E aí recebemos todas as pessoas, todas as nacionalidades e aí o requisito é mesmo, não sabe o que vai comer, mas o que vai comer é muito bom e tem uma boa companhia à mesa, um grupo muito pequeno. Dime, João, Miquel, de que realização estás mais orgulhoso? De uma que será a primeira entre muitas, que a matriz portuguesa também irá iniciar, que é, como lhe chamo, a matriz portuguesa solidária, que é tornar a cultura solidária.
é importante que se perceba, de uma vez por todas, que a cultura cumpre outros papéis. Não só ao nível da exposição, não só ao nível de irmos aos museus ou de irmos a uma galeria, mas pode também minorar o sofrimento. Pode também fazer com que a sociedade civil, e isto é muito importante, é outra das lutas, chamemos-lhe assim, das defesas da matriz portuguesa, a sociedade civil tem que se envolver. Não podemos esperar, nem querer sempre que seja o Estado a fazer tudo. A sociedade civil também tem que se envolver. A cultura também é nossa, o património também é nosso. Enfim, o Estado somos nós também todos. E a primeira que nós vamos fazer, a primeira iniciativa é o Palácio no Hospital. Não é um projeto original, mas é inédito em Portugal, porque tive conhecimento que o Museu do Louvre fez algo de muito interessante, como o Museu do Louvre faz sempre, enfim, não há mais nada a dizer. Fez uma coisa muito interessante que foi, levou algumas peças, não originais, mas impressas, para um hospital público, o Charles Le Foix, em Paris. E levou, e fez uma impressão e levou para esse hospital, mas não levou para o interior, levou só para o exterior. E fez também uma impressão 3D de uma ou duas esculturas, envolvendo não só os doentes, mas também todas as pessoas que trabalham no hospital, ou seja, o ambiente hospitalar. Eu achei esta iniciativa de um alcance social fora de série. E imediatamente decidi, esta é mais uma iniciativa que a Matriz Portuguesa vai fazer cá, em Portugal, mas vai fazer ainda maior. Não vai fazer só umas tiras de impressão digital no exterior, mas vai fazer uma exposição verdadeiramente contando uma história, levando para dentro do hospital. Que palácio, que museu, bom, não pode ser qualquer coisa. Claro. Tem que ser verdadeiramente algo que nunca ninguém está à espera, que seja inusitado, para que seja verdadeiramente interessante. Lembrei-me do Palácio Nacional da Ajuda, que é o nosso Palácio Real por excelência. Claro. Falei com o Dr. José Alberto Ribeiro, o seu diretor, que imediatamente aderiu ao projeto, porque o achou importante e interessante, que é levar o palácio, o museu, fora de portas. Ir então para um hospital ou para uma escola. Mas vamos começar para um hospital. O hospital, eventualmente, acredito que seja agora o Hospital de Cascais, e vamos fazer isso então, levar essa exposição, onde vamos mostrar todo o seu conteúdo, o que era o palácio, o seu acervo, que é uma coisa maravilhosa, e também contar a história de que aquele palácio era também uma residência de uma família. E aquela família, apesar de ser uma família real, também era uma família que também tinha um álbum familiar. Também tinham crianças que brincavam, também tinham os brinquedos, os berços, enfim. Contar toda esta duplicidade dentro deste assunto. E isto é muito importante porque o hospital vai ganhar, porque não só os doentes, porque ninguém vai ao hospital porque gosta, não só os internados, os doentes que estão internados, mas também os doentes que vão às consultas externas. E em última análise também os médicos, os técnicos de saúde, os empregados, todas as pessoas que ali estão. E vamos fazer este. Como também temos outro, que será levar o público aos museus, mas em troca, porque não pedimos só as doações às pessoas, não queremos que seja só deem dinheiro para ajudar. Não. Ao fazer-se isto, as pessoas, a sociedade civil, contribuindo para o património, as pessoas também têm algo em troca. Neste caso do Palácio, do Palácio no Hospital, temos, e que foi concedido o interesse cultural pelo Ministério da Cultura, ou seja, está ao abrigo da lei do mecenato, e é muito importante, claro. É um projeto cultural solidário. Portanto, é a cultura promovendo o bem-estar psicológico, enfim, dentro de um hospital. No caso da ceia musical no museu, vamos promover a música comentada por uma soprano,
que é a Helena Carvalho Pereira, acompanhada pelo Francisco Sassetti, comentando o que se canta. Depois tem-se uma pequena ceia, mas tem aqui uma diferença. O valor dos ingressos reverterá para restauro de uma peça desse museu. Isto é muito importante. Porque sabemos que o nosso património precisa... Exatamente. A cultura gera-se a si própria, autoajuda-se, apoiada pela sociedade civil. Isto é muito importante. Para que haja este modelo que os Estados Unidos fazem isto. O mecenato é muito importante. As pessoas não precisam perceber que o mecenato só se faz doando milhões. Se fizermos a nossa pequena contribuição, já estamos a ajudar bastante. Viu-se o que se fez agora no Museu Nacional de Arte Antiga, com o Cerqueiro, portanto, por exemplo, não é? Agora, nós temos matriz portuguesa que tem encontros do mundo, Mesa Palatina, Prémios Fémina e Academia Protocolo. Que lugar tem a Academia Protocolo em tua vida? Em todo esse contexto, claro está, profissional. É mais um projeto inédito, porque não existe uma escola em Portugal de protocolo, curiosamente. Há cursos, há pós-graduações de protocolo, só focados num aspecto organizacional de eventos. Quer ir mais longe, deve haver um curso inclusivamente superior, e esta academia pretende não só fazer estes cursos, mas também promover o estudo, o debate e a realização de encontros entre profissionais, não só em Portugal, na lusofonia, mas também entre culturas e entre países. De tal maneira que em outubro iremos realizar a primeira conferência de protocolo, da Academia de Protocolo, entre os países afro-ibero-americanos, que é o triângulo, praticamente. Não é bem o triângulo só atlântico, porque a África não está só banhada pelo Oceano Atlântico, mas promovendo o encontro entre estas três realidades, mas em duas vertentes. Aliás, três vertentes. A protocolar, a diplomática ao nível da cultura e económica, mas também ao nível da cultura e da cultura-arte. Porque isto também é muito importante, porque ajuda as relações entre os povos. E perceber como é que o protocolo aqui ajuda os relacionamentos entre os países. E isto tem muita importância, inclusivamente, para as empresas e para as câmaras de comércio, etc., para perceberem qual é o segredo do sucesso nos relacionamentos e no alcance das suas negociações. E então vamos convidar não só os responsáveis do protocolo das embaixadas, como também dos próprios países e, noutro módulo, os embaixadores para falarem sobre a diplomacia económica e cultural, e depois temos um fórum internacional entre vários atores, chamemos-lhe assim, em Portugal, relativamente aos relacionamentos, sejam eles empresariais, industriais, culturais, em Portugal, dos vários países e das várias culturas, que se possam encontrar e criar aqui estas sinergias que são muito importantes. Tendo por base o protocolo multicultural. E como acha que as pessoas vão se lembrar de matriz portuguesa em Portugal? Eu espero que as pessoas... é uma luta. Pelo menos eu faço questão que percebam que a matriz portuguesa não é algo que se diga só a respeito de Portugal e aos portugueses. Que a matriz portuguesa é algo que já transcende os portugueses há muito tempo. Aliás, mal a primeira caravela saiu de Portugal, quase deixámos de ser portugueses. Fomos sempre, logo, imediatamente, como diz Fernando Pessoa, um verdadeiro português não é um português, é tudo. Nós somos onde estamos. Ontem deu um programa interessantíssimo na televisão sobre o Santo António. E pelo Gonçalo Cadilho. E, entretanto, em Pádua, um Agostinho, que é um frade, grande estudioso do Santo António, dizia que me desculpem os portugueses, mas o Santo António já nem é português. Já não é só português, também já é paduano, também já é de Itália. É isto que um português é. O português é do mundo. E como dizia o padre António Vieira, um português tem um pequeno chão para nascer e o mundo inteiro para morrer. Verdadeiramente, nós somos de todo lado. Portanto, a matriz portuguesa
não é só dos portugueses, é de tudo, é de todas as pessoas que comungam com esta multiculturalidade que andamos pelo mundo. Porque a intenção de fazer participar todos os países de língua portuguesa fazem ao mesmo tempo uma riqueza mais grande, que é sempre, por lo que percebo, a intenção de matriz portuguesa. Dime, João, quais são as principais lições que aprendeu nesta carreira, fazendo matriz portuguesa, criando, apanhando sempre para poder crescer, para poder ser melhor, e uma intenção muito, muito boa, é dizer, Portugal é Portugal, não é Portugal, é realmente somos importantes, e mira isto, e mira o outro, e mira aqui, e mira... Como... Tive a confirmação com o início do Concílio da Matriz Portuguesa, que começámos agora no dia 30 de maio, que é a discussão da marca Portugal. A cultura de matriz portuguesa é património da humanidade, em que queremos fazer esta discussão sobre o que é a marca Portugal para nós portugueses e para quem não é português e no mundo. E desse painel até tivemos estrangeiros, tivemos uma tunisina, veja bem, tivemos um moçambicano inclusivamente. A lição que eu tiro, cada um tem uma ideia do seu Portugal. É verdadeiramente, Portugal é uma multiplicidade. Não poderemos nunca pensar que há uma ideia una. E é isto que nos torna diferentes. Nós não podemos ser isto, é isto. Não, isso não existe. Mas isto não é exclusivo de Portugal, é de qualquer país e de qualquer cultura. Todas as culturas, todas as pessoas, enfim, não têm só uma perspectiva. Recorda-se aquele filme O Clube dos Poetas Mortos? Claro. Em que o poeta, o professor Keating, pede aos alunos para subirem à secretária e os alunos, este professor é louco. Não, para vocês terem uma nova perspectiva do mundo, para perceberem que o mundo tem várias perspectivas. Portanto, foi isto que eu aprendi e tive esta confirmação no dia 30 de maio. Neste caso, Portugal, a matriz portuguesa, tem sempre alguém que acrescenta mais alguma coisa. E naquele dia, até houve alguém que me ensinou-me ali outra coisa importantíssima. E foi a Besma Karaem, a tunisina. É importantíssimo que Portugal e os portugueses entendam que devem ensinar a língua portuguesa. É importante para os portugueses e para as comunidades portuguesas no estrangeiro, mas é mais importante ainda que ensinem aos estrangeiros. Eles são os melhores embaixadores de Portugal e da língua portuguesa. Essa, então, eu achei lapidar. Foi essa mais uma que eu aprendi também. Eu ouvir falar a todos esses estrangeiros dessa maneira tão linda de Portugal foi muito, muito agradável. Eu gostei também do seu comentário. A primeira vez que falo em português diante da gente. Bom, hemos chegado ao final, temos muitas coisas mais que falar, é realmente muito interessante porque teu trabalho é muito bonito, gosto muito, porque gosto muito de Portugal, como disse um embaixador, ouvi que dizia que a cordialidade fez sua casa em Portugal, certo? E outro embaixador me disse um dia, sabes, Patrícia, Portugal é o segredo melhor guardado de toda a Europa. É muito bonito, hein? Então, bom, ver pessoas como João Micael que fazem tudo para dar a Portugal esse lugar que tem, é somente, como dizes, informar. Somos, isto é Portugal, é muito agradável. Muito obrigado, João, por esta entrevista. Muito obrigado a todos vocês por estar conosco. Mas tenho uma surpresa para si. Sim, bom. Okay. Como eu sei que da senda da mesa palatina, e que a Patrícia também gosta de uma boa mesa, gosta de um aplomb, como fala muito francês, muito bem o francês, eu gostaria de lhe oferecer este livro da matriz da Protocolo à Mesa. Obrigada. Este livro da minha autoria do Protocolo à Mesa. Tenho ali especialmente para si. Obrigada e hasta pronto. Até já.